Olá, minhas amoras, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar sobre classicismo, tá ok? Segundo assunto da nossa apostila. Porém, antes de adentrar ao classicismo, nós precisamos voltar um pouquinho na história e rever quais foram os períodos literários que antecederam ao classicismo. Nós vamos falar agora de um momento de transição. Era uma transição entre a era medieval e a era moderna. E o que houve ou o que existia nesse período de transição? Existia dois contextos literários completamente diferentes um do outro. O primeiro deles era o trovadorismo, que teve seu início lá no século XI e perdurou até aproximadamente o século XIV. Qual era a bandeira defendida pelo trovadorismo? Ele defendia o teocentrismo, ou seja, Deus era o centro das atenções, né? Plural, por favor. Então, ele defendia a ideia o tempo todo de que não existia outra forma de vida a não ser uma forma que se relacionasse Deus com o indivíduo. Não existia homem sem Deus, ok? Essa era a proposta do trovadorismo. Em contrapartida, o movimento que sucede logo depois do trovadorismo é aquilo que nós chamamos de humanismo. E o que o humanismo faz? Ele defende a ideia de um antropocentrismo. Então, é uma ideia completamente contrária ao trovadorismo. Se o trovadorismo defendia a ideia de que Deus era o centro das atenções, o humanismo defendia a ideia de que o homem era o centro das atenções. E que existia, sim, homem sem Deus. Não necessariamente as duas personalidades precisavam relacionar-se, ok? Poderia continuar existindo a divindade Deus e o homem poderia sim decidir se queria manter ou não uma relação achegada com essa tal divindade, certo? E nesse período, nesse momento, havia uma grande diferença que nós podemos chamar de renascimento, que era foi esse período em que a sociedade ela precisava se posicionar de alguma forma. O renascimento, por exemplo, ele aconteceu também no século XV, juntamente com o humanismo. Era quando o ser humano ele estava decidindo, e aí, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou desenvolver uma relação achegada com Deus? Eu não vou desenvolver uma relação achegada com Ele? Eu preciso renascer para sobreviver a tudo que está acontecendo. E era essa a proposta do renascimento, certo? E dentro do humanismo ainda, teve uma figura muitíssimo importante, que vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram, grave esse nome, que era o Fernão Lopes. Qual era a sua função nesse momento literário, no humanismo que estava caminhando para o Renascimento? Fernão Lopes, ele tinha a função de escrever, de contar as histórias dos reis. Sim, suas trajetórias, suas batalhas, suas conquistas, suas linhagens. E como essas histórias eram contadas? Em livros. Esses livros eram conhecidos como prosas historiográficas. Elas eram histórias, era tipo uma biografia da época, mais ou menos isso. E tinha também no humanismo aquilo que nós chamamos de poesia palaciana. Os poetas eram convidados a compor seus textos e comparecer até os palácios, né, a corte, e lá declamar os seus poemas. Poemas esses que giravam em torno da vida da corte. Para variar, né, gente? E aí, chega um cara muito legal, muito bacana, muito à frente do seu tempo, que nós chamamos de Gil Vicente. Ele é o cara, ele é o dono do teatro.
Gil Vicente, diferente de todos os outros que existiram anterior a ele usava do teatro como uma maneira de expressar tudo que ele pensava e sentia do contexto literário no qual ele estava inserido. E a sua principal obra, que fica ali entre humanismo e renascimento, aquela coisa ali assim, meio na transição também, era o Alto da Barca do Inferno, que é uma obra, inclusive, que gerou muitas críticas e polêmicas na época, porque o povo não tinha tanta maturidade assim para entender o que estava acontecendo, certo? E como que acaba esse humanismo? Essa fase de renascimento, essa coisa toda, como que acontece? Chega um carinha, um cara top de linha, e o nome dele é Sá de Miranda. Sá de Miranda chega da Itália, lá em Portugal, porque até então a gente está falando só de Portugal, não existe Brasil, não existe literatura brasileira até esse presente momento. E aí Sá de Miranda, ele chega para acabar com o humanismo. Ele coloca um fim no humanismo. Como? Primeira forma, ele ataca a estrutura poética do humanismo. O humanismo defendia a ideia de que os poemas deveriam ser decassílabos, compostos por 10 versos, sempre, irremediavelmente. Sá de Miranda traz uma outra proposta. Olha, a estrutura poética ela pode ser apresentada tanto em redondilhas maiores como em redondilhas menores, que são aquelas com 7 ou 5 versos. Aí é aquele momento no ensino regular que vocês aprendem, por exemplo, que precisam fazer a escansão dos versos, precisam cantar cada verso e separar e contar para ver se a redondilha é maior, se ela é menor e blá 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 blá. Enfim. E o que mais está acontecendo? Aí agora sim o Renascimento está ganhando força, porque está acontecendo aquilo que nós chamamos o Tratado de Tordesilhas. É quando a sociedade percebe uma linha imaginária que divide a Espanha e o Portugal. Então, a descoberta dessa linha imaginária traz luz ao Renascimento. E o que acontece quando algo renasce? Né? Quando uma flor, por exemplo, que morreu, ela é bem tratada, bem cuidada, e aí ela volta a dar flores. Ela vem com mais força, não é assim que funciona? E toda essa força, toda essa pulsão trouxe luz àquilo que nós chamamos de classicismo. Agora sim, nós estamos falando do classicismo. O classicismo, então, chega em Portugal, certo? E aí ele tá lá concentrado nas suas características, em mudar aquele contexto que existia. Só que simultaneamente a essa chegada acontece também que Pero Vaz de Caminha, ele em suas viagens, ele descobre, né? Porque o Brasil não existia. Estava coberto por uma lona. Ele descobre o Brasil. E aí, nessa descoberta, ele escreve uma carta para Portugal. E quando ele escreve essa carta, sabe o que acontece? Vira-se aquele momento literário conhecido como quinhentismo. Nós vamos falar um pouquinho melhor dele depois. Mas o quinhentismo surge a partir do momento que Pero Vaz de Caminha escreve uma carta contando tudo que ele viu, tudo que ele encontrou aqui no Brasil. Tá bom? E quem chega também? Camões. Quem é Camões? Camões é aquele homem que fala assim, como é que é uma música? O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Chega, não sou boa cantando. E Camões é o autor dessa música. E o mais interessante é que esse texto universal, ele tem também influências bíblicas.
Porque Camões, como um bom português, ele ainda tinha algumas características religiosas. Então, ele compõe esse texto baseado na referência bíblica de 1 Coríntios capítulo 13. Tá lá. Se você abrir a Bíblia, independente do modelo que você tiver, você vai ver que a essência da música da Legião Urbana, juntamente com a essência do poema de Camões, os três textos se comunicam entre si, fazendo aquilo que nós chamamos de intertextos. É quando, a partir de um texto, outros novos passam a surgir. Então, ok? E o que mais chega com o classicismo? O classicismo chega também com a imprensa. A imprensa nasce lá em Portugal e nasce aqui no Brasil. Por que nasce aqui no Brasil? Porque os portugueses vieram colonizar o Brasil, concorda? E eles trouxeram, assim, consigo as características que já existiam lá em Portugal. E quais eram essas características? Volta a fazer parte do cotidiano deles os valores greco-latinos, esses que eram fortes e evidentes e defendidos lá no início, na era medieval. Era tipo, sabe esses casais que termina e volta, termina e volta, termina e volta? Então, esses valores greco-latinos, nos primeiros momentos literários, ele fica indo e voltando. E o classicismo traz ele de volta, que nada mais é que cultuar o belo. Então, a cultura do belo, do bonito, ele volta à tona e ele ganha espaço na literatura de novo. Junto com o nascimento da imprensa, os textos passam a serem impressos, ok? E toda essa impressão, ela coloca fim à bagunça linguística e aos tantos erros que existiam de mixigenação, porque era a linguagem dos índios misturado com a linguagem dos portugueses e acaba que eles em si não se entendiam direito. Então, a imprensa, ela meio que regulamentou a linguagem. Então, assim, ela colocou a linguagem em um nível de entendimento que atendesse a todas as necessidades. Então, a gramática começou a surgir. A gramática começou a fazer parte dos textos, certo? A imprensa não ia publicar um texto incoerente, obviamente. Então, precisava haver uma correção. E essa correção acontecia porque a imprensa tinha cacique para isso, a imprensa tinha um público específico para realizar tal correção. E também tinha no contexto do classicismo o fim do feudalismo, que era quando o capital mercantil ou o comércio, né, ele começou a surgir, ele começou a aparecer, dando iniciozinho ali a cultura capitalista. E também tem o retorno dos valores clássicos, como eu já falei, o retorno do belo. E o pior, como se não bastasse, tem uma treta, um rolê pesadíssimo da igreja, que era a reforma dos protestantes versus a contra-reforma. Os protestantes defendiam a ideia de que é obrigatório seguir a Igreja Católica. A contra-reforma defendia a ideia de que o homem é livre, segue o que ele quiser. Então, essa disputa, ela existiu ali com muita veemência, com muita força, né? Inicialmente em 1517, ainda em Portugal, tá bom? E uma característica muito importante do classicismo, que não dá para não falar dela, é a sabedoria. Nenhuma informação do classicismo é tirada de trás da orelha. Todo conhecimento ele tem que ter alguma base. Ele tem que ter um motivo para existir. Tá ok? Ele não surge assim do nada. Não existe inspiração divina, poética, e eu vou escrever. Não, tem que ter um contexto, um conteúdo, tem que ser embasado.
Então, até porque os portugueses eram muito exigentes, né, meu povo? Não era simples assim, qualquer rabisco vira texto e vamos lá publicar. Não. Até então, o classicismo não está presente no Brasil. O Brasil está sendo descoberto, enquanto o classicismo está sendo fundado em Portugal. O maior influente, um dos maiores nomes, se não o mais importante, é o Camões. Camões é tão importante, mas tão importante, que nós teremos uma segunda aula falando única e exclusivamente sobre ele. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Para variar, tenho aqui, ó, meus post-its coloridos com meus resuminhos. Digam oi para meus resumos. Posso postar fotos no grupo para vocês, ok? Estarei de plantão das 2 às 14 horas. Se tiverem qualquer dúvida, pode me procurar. É um prazer atendê-las. Outra coisa, qual é a tarefa de vocês dessa semana? Vai ter tarefa sim. Vocês vão reler todo o segundo capítulo que fala sobre o classicismo, suas características, e vocês vão marcar as partes mais importantes, como vocês fazem mesmo, seu mapa mental. E à medida que as dúvidas forem surgindo, podem me procurar, tá ok? Um beijo no coração de cada uma de vocês, um abraço bem quentinho, bem demorado, bem apertado, e eu estou morrendo de saudades. Só um último pedido. Por favor, se cuidem. Por favor, se cuidem. Beijo, beijo, amo vocês. Até mais.